Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos de volta ao canal Compliance com Cláudio Caivano, esse que vos fala. Como eu sempre repito, nesse canal você vai encontrar alguém que tem compromisso com a verdade. Eu sigo profundamente os lemas do Compliance, principalmente haja de acordo com o seu discurso. Então aqui dificilmente, e se eu fizer isso eu quero que você comente, eu ajo diferente daquilo que eu falo. Então não esqueça, se eu fizer isso pode me cobrar. Bom, o tema de hoje é um tema que eu jamais fiz aqui, é uma experiência nova, eu estou passando a fazer certas investigações de assuntos que eu gosto. Então eu vou te fazer uma pergunta, você acredita em teoria da conspiração? Você pensa que elas não existem, elas são meras lendas? Pois é, no vídeo de hoje eu vou te mostrar que nem sempre isso é uma verdade. Nem sempre teoria da conspiração pode ser apenas isso, um mito, uma lenda ou algo que fique no imaginário coletivo das pessoas. E se eu te disser ainda mais, veja se vai te interessar o vídeo para você ficar até o final. Você acredita que no Brasil já aconteceu ataque terrorista? Pois é, para você descobrir se isso é verdade ou não, você vai ter que ficar até o final. Eu vou rodar a vinheta e já vou voltar contando a história que eu trouxe para você, do começo ao fim, com dados, com um pedacinho de vídeo para você entender do que eu estou falando e no final vou te apresentar prova. Fica com a gente e não esquece, dá seu like, faz como muitos youtubers dizem, eu vou adotar isso aqui também. Paga meu vídeo? Vai lá e dá um like, não custa nada para você, é só o movimento lá, não gasta dedo, não gasta nada. Só clica lá no like e comenta, só assim eu vou ganhar relevância e levar essa informação para muito mais gente. Roda a vinheta, voltamos já já. No vídeo de hoje eu vou te trazer o assunto vassoura de bruxa. Não, mas não é essa aí não. Não é a vassoura da bruxa, é vassoura de bruxa. Vassoura de bruxa é uma praga do cacau que aconteceu no território da Bahia, mais especificamente ali na região de Ilhéus. Bom, o cacau é muito antigo no Brasil, está aqui sendo cultivado desde o século XVI. E ali, final do século XVIII, começo do XIX, o Brasil era um dos maiores, se não o maior produtor de cacau, né? E isso era exportado para a Suíça, essa produção era exportada já para a Suíça, onde são feitos, segundo a lenda, os maiores e melhores chocolates do mundo, né? Os mais gostosos, mais puros também. Então, muitas vezes o cacau saía daqui. E aconteceu nesse território, lá no finalzinho da década de 80, uma praga que devastou a produção de cacau, devastou a vegetação, né, as árvores cacaueiras, e por conta dessa vassoura de bruxa. O tema teoria da conspiração é porque durante muito tempo a lenda percorreu muitas léguas, como se diz, correu o Brasil inteiro, dizendo que aquilo poderia ter sido provocado, ou seja, teria sido um ataque terrorista, um terrorismo biológico. E se eu te disser que de fato isso é verdade? Pois é, eu vou rodar um pedacinho de vídeo agora que eu trouxe de um documentário muito legal, que eu vou deixar também nas descrições o link para esse fora o card, eu vou deixar o link para se você quiser assisti-lo completo, e você vai ver esse pedacinho e eu volto para a gente tratar mais alguns assuntos. Era uma vez a linda história do cacau. Era uma vez uma saborosa fruta da cor de ouro que se chamava cacau. Dela se fazia o tão gostoso chocolate. E era num lindo país chamado Brasil que existia uma região encantada, que de tanto plantarem o cacau, ficou conhecida como a região cacaueira da Bahia. Lá havia várias fazendas de cacau e seus donos eram conhecidos como coronéis do cacau. Todos eles eram muito ricos, poderosos e muito malvados. Eles possuíam muitos empregados, que eram obrigados a morar nas fazendas, longe das cidades.
Até que no entardecer de um belo dia, os bons ventos trouxeram uma coisa muito grave que acabou com todo o cacau. Mas essa parte da história a gente pula. Não interessa muito não, né? E foi aí que todos os donos das fazendas de cacau ficaram pobres. E finalmente os trabalhadores foram libertados e puderam ir com suas famílias para a cidade, onde tinha muita diversão. E assim eles viveram felizes para sempre. E essa, amiguinhos, é a verdadeira história do cacau. Não sei porquê, mas tem gente que não acredita em mim. Este 18 de novembro de 2011 é uma data histórica para o Brasil. É o dia que comemoramos e a partir de agora iremos comemorar a transparência e celebrar a verdade. A introdução da doença vassoura de bruxa nas plantações de cacau do sul da Bahia inviabilizou mais de 600 mil hectares da cultura, ocasionando um desastre socioeconômico e ecológico de proporções jamais registradas. Os efeitos da catástrofe continuam repercutindo desde 1989 e afetam uma importante zona biogeográfica com 93 municípios, onde vivem quase 3 milhões de pessoas. Este filme aborda o fato a partir das evidências e dos argumentos científicos contidos nos relatos dos depoentes e em documentos oficiais. Agora que você viu esse pedacinho de vídeo, dá para entender o quão importante era a produção de cacau, não só para aquela região, mas como para o comércio brasileiro. E aí eu vou te fazer um link só para colocar você pensando, ok? Eu vou rodar um pedacinho do vídeo onde o ministro Paulo Guedes, ministro da Economia, né, do Ministério da Economia, ele fez uma declaração a respeito da Covid-19, né, do vírus, sobre o vírus e etc. Então, veja o vídeo e você vai entender o que eu estou querendo te dizer a respeito de teorias da conspiração. Já volto já. Sem saber que estava sendo gravado, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nesta terça-feira que os chineses inventaram o coronavírus. A declaração foi feita durante reunião do Conselho de Saúde Suplementar, que também contou com a presença de outros ministros, como o da Saúde, Marcelo Queiroga, além de representantes da ANS. O encontro foi transmitido pelas redes sociais do Ministério da Saúde. No entanto, o vídeo foi interrompido após os ministros perceberem a gravação, que não está mais disponível. Para você entender a relação que eu estou querendo fazer, na questão do Covid-19, desse vírus, há fortes indícios que induzem as pessoas a essa conclusão que o ministro Paulo Guedes teve na sua fala, desconhecendo a gravação. Ou seja, ele estava numa conversa informal e foi gravado, né? Sem ele saber. Mais um daqueles vazamentos. Tá virando moda no Brasil. Bom, isso colocado, você precisa entender o seguinte: existindo fortes indícios, careceria de uma investigação para a gente poder provar ou não se esse vírus foi produzido lá em terras chinesas. Ocorre que a própria China, mesmo com a OMS tendo aberto uma investigação, a China não permitiu essa abertura. Em não permitindo a investigação, fica sempre aquela pergunta: tem medo do quê? Não é verdade? Se não quer essa investigação, algum motivo pode ter por trás. O fato é que dificilmente se saberá se esse vírus foi fabricado ou não. Essa teoria da conspiração a gente provavelmente vai demorar muitos anos para trazer, como essa da vassoura de bruxa que eu estou trazendo para você agora. Vamos ver um vídeo, mais um pedaço do documentário, onde o próprio cidadão Timóteo vai te contar a história. Então, pensa bem, antes de ver esse pedacinho, você acredita ou não em teoria da conspiração? Eu já volto já. A introdução da vassoura de bruxa no estado da Bahia
por essa enorme distância entre a Amazônia e o sul da Bahia, mostra que é praticamente impossível que isso tenha acontecido por causas naturais. Em 1989, logo após a descoberta do primeiro foco da doença, técnicos da CEPLAC publicam um registro da primeira ocorrência, concluindo que a introdução de C. perniciosa no estado da Bahia não pode ser atribuída a agentes naturais de disseminação. Isto abre a possibilidade da introdução do patógeno através do homem. Em abril de 1990, a CEPLAC emite nota técnica revelando que a observação no mapa dos 3 pontos de infecção, aliada à análise das condições de campo, permitem inferir que a propagação da doença não ocorreu de forma natural, através do vento ou da água. Possivelmente se originou por disseminação induzida através de material infectado com ocorrência praticamente simultânea nas 3 áreas. Em 1996, é publicado o trabalho científico onde os técnicos da CEPLAC concluem: na Bahia, há evidências consideráveis de que a doença não foi somente introduzida, mas também se espalhou através da ação humana depois que as infecções iniciais se estabeleceram. Contudo, a ocorrência de 2 focos distintos da doença em Uruçuca e Camaquã sugere que houve mais do que uma introdução de material infectado. O patógeno foi trazido direto para o centro da região cacaueira. Em julho de 1990, a CEPLAC também formaliza pedido de providências à Procuradoria-Geral da República, justificando: cresce assustadoramente através da imprensa e dos órgãos de representação da lavoura denúncias de que o fato foi criminoso. No mês de maio do ano em curso, no ramal da Água Vermelha, município de Itacaré, na fazenda Santa Cruz do senhor Walter Tanuri, foi constatada a presença de uma vassoura vegetativa, já no estágio biológico de vassoura seca, amarrada criminosamente a um cacaueiro. O fato foi detectado pelos engenheiros agrônomos Roberto Araújo Setúbal e Milton José da Conceição, técnico agrícola Luiz Antônio dos Santos Alves e produtor Soane Nazaré Filho. No mesmo mês e ano, o engenheiro agrônomo Newton Pinto de Menezes e o agricultor Antônio Pamponé verificaram vassoura vegetativa no estado biológico de vassoura seca, amarrada a um cacaueiro da fazenda Sempre Firme, do senhor Fidélio Pamponé, localizado no município de Itacaré. Ainda no mês de maio de 1990, no município de Arataca, na região do Alto Aliança, distrito de Anuri, na fazenda Bom Jardim do senhor Gidevaldo José dos Santos, foram encontradas pelo engenheiro agrônomo Antônio Zósimo de Matos Costa 4 vassouras em estágio de vassouras secas, amarradas em cacaueiros. Paulo Alvim era um dos mais importantes cientistas do cacau. Em entrevista ao jornal A Tarde, em 18 de agosto de 1990, ele declarou: a entrada do fungo, nós podemos dizer hoje, com quase certeza, tem uma forte contribuição criminosa. Nós estamos encontrando no campo a área em que maldosamente pessoas penduraram ramos com vassoura em árvores. Eu sou Luiz Henrique Franco Timóteo, fui um dos idealizadores da introdução da vassoura de bruxa na Bahia. A CEPLAC deveria ser extinta e essa intenção era absorver 20% do funcionalismo que trabalhava na CEPLAC e o resto iria ser mandado embora. Ficou concluído de que a necessidade de botar a CEPLAC em evidência, não se deixar perder os empregos, seria mostrar ao Brasil, à opinião pública e ao Ministério da Agricultura, ao governo federal, de que a CEPLAC era viável ainda em defesa da agricultura do cacau. Então a intenção era dar uma alternativa para isso. E qual foi a alternativa? Mostrar que a CEPLAC teria ainda função. E qual seria essa função? Combater a praga. Que praga? A praga mais violenta que tem, que é a vassoura de bruxa. Ficou certo de que traríamos vassoura de bruxa de Rondônia. Eu iria buscar essa vassoura de bruxa. Na época se citou que existia um órgão do governo federal chamada CAVAB. Eu trouxe vassoura de bruxa em mais ou menos
250 a 300 ramos infectados e foi introduzida na fazenda de Luciano Santana, em Camaquã, e na fazenda de Chico Lima. Antes, para constatar que a vassoura de bruxa já estava introduzida na CEPLAC, nós pusemos um saco de vassoura de bruxa na mesa de um diretor e escreveu um bilhete com punho, de próprio punho, de que eles estavam desatentos porque já existia vassoura de bruxa dentro da CEPEC. Em 92 foi quando eu recebi o dinheiro da coisa do cheque que está constatado, né? Esse dinheiro e 20 mil dólares em 15 mil em franco suíço e 5 mil dólares em dinheiro americano. O critério de norte a sul, leste a oeste, né? Que se fazia uma cruz em que todas as fazendas nessa área de Gandu a Itamaraju seriam infectadas. Nas áreas de Ilhéus e adjacências, Canavieiras, Itacaré, para Ibicaraí, Lomanto Júnior, seriam infectadas. Aí foi se delineando a Operação Cruzeiro do Sul. Agora que você viu esse vídeo, fica mais claro, é uma confissão. Fica claro que teorias da conspiração podem sim existir de fato. E isso é o que aconteceu aqui no Brasil, na região de Ilhéus, ali na Bahia, em várias cidades por ali onde eles implementaram esse terrorismo biológico. E saiba você, eu vou te mostrar mais um pedacinho, saiba você que isso virou uma CPI, isso foi investigado, devidamente investigado pelo Senado Federal, porque muita gente se matou. Ouça bem o que eu vou falar, está completo no documentário. Muitas pessoas se mataram pela falta de dinheiro, por verem as suas coisas destruídas. Muitas famílias perderam tudo. Mais de 200 mil trabalhadores perderam o emprego. E o caos foi gerado naquela região. E com o caos vem aumento da violência, mais fome, mais desemprego, mais estabelecimento fechado. Essa é a tática desses terroristas que implementaram esse tipo de trabalho aqui no Brasil. Então, num momento em que a gente comemorou aí 521 anos de independência, isso já tem 30 anos que aconteceu e ninguém foi punido. Então veja mais um pedacinho do vídeo e eu volto mais uma vez para a gente encerrar, porque eu vou te mostrar o documento. Não se esqueça, não vá embora ainda. No final eu vou te mostrar o documento. A denúncia de Luiz Henrique Franco Timóteo foi publicada em junho de 2006 pela revista Veja e provocou a abertura de uma sindicância administrativa e de um inquérito policial. O Ministério da Agricultura registra o procedimento como terrorismo biológico do cacau. O procurador federal Ronaldo Marques de Araújo é designado presidente da comissão. Diversos documentos não são localizados na CEPLAC, inclusive um processo administrativo aberto pelo então superintendente regional Carlos Viana. Um falso dossiê encaminhado pela CEPLAC à comissão de sindicância. Além de Carlos Viana, testemunhas confirmam a constatação de ramos infectados amarrados a cacaueiros. Entre elas, o agrônomo Antônio Zósimo de Matos Costa, que denunciou o fato. A denúncia também não foi localizada na CEPLAC. O bilhete encontrado na CEPLAC junto com um saco de vassoura de bruxa foi encaminhado à Polícia Federal e também não foi localizado. A comissão de sindicância encontra indícios de irregularidades cometidas por servidores da CEPLAC e recomenda a abertura de um processo administrativo, incluindo mais 2 funcionários, estes por possível retenção indevida de documentos. Em janeiro de 2007, o secretário executivo do Ministério da Agricultura autoriza a abertura do processo administrativo. Para evitar o envolvimento de forças externas poderosas, foi sugerido que a Controladoria Geral da União indicasse os membros da comissão processante. Em maio de 2011, o procedimento foi arquivado. Não há notícias sobre a abertura do processo administrativo.
Cientistas e pesquisadores confirmam que, além de introduzida, a doença também foi disseminada através da ação humana. Várias testemunhas e documentos confirmam a ocorrência de ramos infectados amarrados a cacaueiros. Não há informações sobre as fotografias que estariam na CEPLAC e no CNPC. Apesar dos pedidos de providências feitos à época, a prescrição é arguída. Ninguém é indiciado. Mas diante das evidências, a Polícia Federal admite a ocorrência do crime e conclui: reputa-se induvidoso que a introdução e a disseminação da doença vassoura de bruxa na região sul da Bahia decorreu de ato humano deliberado. E agora, será que a tua resposta muda para aquela minha pergunta? Será que existe terrorismo biológico? Será que teoria da conspiração existe de fato? Bom, isso é contigo. Isso é contigo. A resposta está com você. Eu só te convidei a refletir sobre o acontecimento que a gente está vivendo do Covid-19 com essa teoria da conspiração que continua aí em aberto. A tal vassoura de bruxa, essa praga que assolou a Bahia, né, nessa região que eu acabei de te mostrar de Ilhéus, e acabou com a produção do cacau até bem pouco tempo atrás. Agora que parece que realmente está reagindo e os produtores voltando a produzir como era antigamente. Fica com o documento aí, eu vou encerrar. Quero agradecer de novo a tua audiência, pedir para você, paga o vídeo lá, dá um like, comenta, não deixa de comentar, isso é de extrema importância para crescer a relevância do canal e esse vídeo chegar a mais pessoas. Se você puder, compartilha, é importante que essas pessoas e que muito mais pessoas conheçam quem foi de fato, né? Quem são essas pessoas que militam no PT, na extrema esquerda, como o que aconteceu aí, mostrar esse episódio como aconteceu aqui que eu te mostrei no vídeo, né? Que aconteceu lá na Bahia. Então fica com o documento, reflexo do que aconteceu no Senado, lembrando que infelizmente ninguém foi punido nesse caso, como acontecem em muitos casos em que é usado o termo teoria da conspiração. Muito obrigado por chegar até aqui, curta, compartilhe, como eu disse, e nos aguarde até a próxima.